Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, prazer, eu sou o Eric Santos, passando aqui para fazer esse vídeo para abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua chamada. O vídeo de hoje está simplesmente impactante, pois irei falar sobre a conversão de Saulo e sobre deixar aqui 5 qualidades de uma verdadeira conversão. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, verifique aqui se você é um inscrito no meu canal. Se você não for, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, no grupo da igreja que você faz parte. Me ajude na divulgação desse canal para que mais pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus. Quero aqui ler um texto base, Atos capítulo 9, do versículo 1 e os seguintes. Está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão viu que entrava um certo homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos seus olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Amém. Esse aqui é o texto base que lemos sobre o assunto desse vídeo, a conversão de Saulo e 5 qualidades de uma verdadeira conversão. A primeira qualidade de uma verdadeira conversão é servir. Isso mesmo. Note no versículo 6 o que está escrito: E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Então Saulo de Tarso aqui está prostrado, está perguntando ao Senhor Jesus: que queres que eu faça? Notamos o comportamento dele antes de encontrar com o Senhor. Ele pediu cartas aos principais dos sacerdotes para prender os cristãos, para levar presos. Ele entrava nas casas, arrastava, porque ele tinha o cristianismo como uma seita e não aceitava aquilo, não aceitava Jesus, aquele que tinha sido crucificado, como Deus de Israel. Pois bem, mas agora ele está prostrado e está perguntando: Senhor, o que queres que eu te faça? Então ele está pronto para servir a Deus. Ele se converte da sua maneira de pensar, de agir. Então a primeira coisa aqui é servir. Ele está pronto a servir. Essa é a primeira qualidade de uma verdadeira conversão. É aquele que é servo, que está pronto para servir.
É fato lembrar que nos dias de hoje muitas pessoas querem ser servidas. É forte. Querem ser servidas. Não querem servir. Querem ser servidas pelas outras pessoas. Mas o verdadeiro convertido é aquele que serve a Deus e não quer ser servido. Muitas pessoas nos dias de hoje querem ser vistas pelos homens, ser servida. Não, mas o verdadeiro convertido é aquele que escolhe servir. A segunda qualidade de um verdadeiro convertido, já tendo dito a primeira, a segunda é oração. Note no versículo 8. E Saulo levantou-se da terra. Logo, se ele se levantou, é que ele estava prostrado. E se ele estava prostrado, é que ele estava orando, conversando com Jesus. É a oração, ele estava prostrado. Como eu disse, se ele estava prostrado, é que ele estava orando. Note no versículo 7, um anterior do 8, que diz assim: E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Enquanto Saulo está orando, os seus amigos estão parados, espantados. Enquanto ele ora de joelhos, seus amigos estão em pé, parados, não vendo ninguém. Está escrito isso. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Muitas pessoas nos dias de hoje, é fato que eles até ouvem a voz de Deus, mas não têm uma visão espiritual. Eles não estão orando, estão parados espiritualmente, espantados. Mas Saulo está prostrado em terra, ouvindo a voz do Senhor Jesus, orando, tendo comunhão com Deus. Enquanto seus amigos estão de pé, ele está de joelhos, prostrado no chão. É por isso que ele foi o que ele foi, o apóstolo, o príncipe das missões. Por isso que ele chegou em lugares longes que homem nenhum chegou, porque ele orava. Enquanto alguns estavam de pé, ele estava de joelho. Então aqui dito o segundo, que é a oração, vamos para o terceiro. O terceiro é jejum, a terceira qualidade é jejum. Está escrito no versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Olha o exemplo de um novo convertido. A qualidade ali, a terceira qualidade, jejum, estava se consagrando a Deus. Tinha um encontro com o Senhor. Estava se consagrando, jejuando ao Senhor. Acredito que enquanto ele jejuava, os seus amigos comiam, se fartava, e ele jejuava. Olha a diferença aqui desse homem, Saulo de Tarso. Aqui vamos para a quarta qualidade de uma conversão verdadeira. A quarta é que ele foi batizado. Isso mesmo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. A verdadeira conversão, uma característica, é de alguém que é batizado. Paulo ele foi batizado, desceu as águas. Ouviu a mensagem que Ananias trouxe da parte do Senhor. Ele foi batizado. Isso é um mandamento do Senhor. Todo aquele que for batizado será salvo. Aquele que não for batizado, não crer, será condenado. Isso é um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu o exemplo acerca do batismo. Devemos então segui-lo. Saulo seguiu isso. E a quinta qualidade de um novo convertido está no versículo 20.
e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. O resultado de uma conversão verdadeira é pregar o Evangelho. Isso mesmo, pregar o Evangelho. É compartilhar aquilo que você recebeu, que é a salvação. Anunciar que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para curar. Seria egoísmo da nossa parte não pregar o Evangelho, não falar da salvação. Então, receba esse vídeo, essas instruções que acabei de passar acerca de uma conversão verdadeira, das 5 qualidades. E elas são: servir a Deus, não ser servido, não ser visto pelas pessoas, mas servir a Deus. Ter uma vida de oração, pois Saulo estava prostrado enquanto seus amigos estavam em pé parados. Eles ouviram a voz dos seus amigos, mas não viam ninguém, não tinham uma visão espiritual. A terceira característica é o jejum. Ele se consagrava a Deus. E a quarta qualidade é que ele foi batizado ao Senhor, desceu as águas. E a quinta qualidade é que ele pregava o Evangelho. Então, essas são as 5 qualidades de uma conversão verdadeira. Não tem como eu dizer sou convertido se não sirvo a Deus. Não tem como eu falar que sou convertido se eu não oro a Deus. É impossível eu dizer eu sou convertido se eu não me consagro a Deus. É impossível eu falar eu sou convertido se eu não desci as águas. É impossível eu falar sou convertido se eu não pregar o Evangelho de Deus, que Jesus é o Salvador. Então receba esse vídeo, compartilha com seus amigos, com a sua família, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém.